ações de exploração sexual infantil na ilha de Marajó, localizada no Pará, voltaram a repercutir na web após a cantora paranaense Aimee denunciar a situação. Novamente em um reality show gospel chamado Dawn Reality, em fevereiro de 2024. Marajó é uma ilha a alguns minutos de Belém, minha terra. Marajó é muito turística e as famílias lá são muito carentes. As criancinhas saem em uma canoa, 6, 7 anos, e ela se prostitui dentro de um barco por R$5, desabafou a cantora emocionada. Todas as discussões trazidas nesse episódio foram cuidadosamente escritas mediante estudos e pesquisas em matérias públicas, as quais estão listadas na descrição deste post. Antes de adentrarmos ao episódio de hoje, gostaria de agradecer sua companhia. Se ainda não nos conhece, somos um projeto experimental com a missão de simplificar informações, explicando os intrínsecos mecanismos envolvidos em temas como lavagem de dinheiro, diversos tipos de crimes e todas as ações associadas a essas práticas ilícitas. Nossos episódios trazem algumas reflexões. Espero que vocês gostem. Na ilha de Marajó, localizada no estado do Pará, Brasil, recentes denúncias sobre exploração sexual infantil têm gerado grande comoção nacional. Como contamos no início desse episódio, a cantora gospel Aimee Rocha trouxe visibilidade a essa questão ao apresentar-se no reality show Dawn Reality, onde, por meio de sua música autoral Evangelho de Fariseus, denunciou a exploração sexual de crianças na região, expondo problemas sérios enfrentados em um local marcado por desafios socioeconômicos. Essa não é a primeira vez que a ilha de Marajó é palco de denúncias desse tipo. Em abril de 2006, o bispo emérito de Marajó, Monsenhor Dom José Luiz Ascona, formalizou denúncias ao governo federal e à Comissão de Direitos Humanos, expondo casos chocantes de menores vítimas de exploração em Portel, também em Marajó. Naquela época, o deputado Luiz Couto investigou as denúncias, compilando depoimentos das vítimas e levando acusações de estupro envolvendo vereadores locais ao Conselho Tutelar. Durante o mês de fevereiro de 2024, influenciadores e artistas compartilharam imagens e dados mencionando o suposto aumento da violência e exploração infantil na ilha do Marajó. No entanto, o governo afirmou que essas alegações são falsas e, após investigações, confirmaram que alguns dos vídeos disseminados, como sendo da região, na verdade foram gravados em outros países e divulgados como se fossem no Brasil. Dias após, o Ministério dos Direitos Humanos emitiu uma nota desmentindo as informações sobre um suposto cancelamento de ações e projetos voltados para Marajó. O Ministério esclareceu que em maio de 2023 foi criado o Programa Cidadania Marajó, representando um novo marco em políticas públicas para a região. O antigo programa, chamado Abrace o Marajó, criticado e alvo de denúncias, foi realmente revogado. Voltando ao ano de 2022, no dia 8 de outubro, durante um culto evangélico, a então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, trouxe à tona um tema delicado. Sem apresentar evidências, ela mencionou a preocupação com crianças na região de Marajó, sugerindo que dentes eram removidos para facilitar abusos sexuais. Na ocasião, as autoridades do Pará, incluindo o Ministério Público, pediram provas, que não foram fornecidas. Posteriormente, 19 procuradores da República solicitaram uma ação civil pública contra Damares. Segundo a ação, a senadora e a União foram solicitadas a indenizar a população do arquipélago de Marajó em R$5 milhões por disseminação de informações falsas sobre a região. Hoje, a ilha de Marajó recebe apoio cultural do Programa Cidadania Marajó, implementado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o objetivo de combater a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes na região. O governo reforçou o compromisso em mudar a abordagem assistencialista e estereotipada em relação à população do Marajó, especialmente crianças e adolescentes, desvinculando a imagem de vulnerabilidade socioeconômica da exploração sexual. A retórica de estigmação foi o principal motivo para o encerramento do programa anterior, que não resultou em nenhuma ação efetiva. Segundo dados do Ministério Público do Pará, em 2022 foram abertos 550 processos por crimes cometidos contra menores nos 17 municípios do arquipélago, uma média de 1,5 registros por dia.
Esses números incluem dados de Oeiras do Pará, que passou a fazer parte do Marajó em janeiro daquele ano. Esses números representam um aumento de quase 3% em relação a 2021, quando foram abertos 534 processos por crimes dessa natureza. O delito mais comum foi o estupro de vulnerável, com 407 casos em 2022, seguido por 111 casos de estupro. Além disso, houve 16 casos de importunação sexual, 13 de assédio sexual, 5 de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável e 5 de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Dos 17 municípios do Marajó, 14 estão entre os que possuem os piores índices de envolvimento humano municipal no ranking nacional, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, que utiliza dados do censo de 2010. O Ministério Público do Pará ressaltou que a violência sexual ganha destaque no arquipélago do Marajó, pois se depara com um cenário de outras violações de direito, especialmente considerando os baixos índices de desenvolvimento humano da região. Segundo dados do Ministério Público do Pará, a região do Marajó registrou uma taxa de 69 casos de estupro de vulnerável de crianças e adolescentes em cada 100 mil habitantes. Em comparação nacional, foram relatadas 56.820 ocorrências de estupro de vulnerável em 2022, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse crime afeta pessoas com menos de 13 anos ou qualquer faixa etária em caso de deficiência ou uso de entorpecentes, resultando em uma média de 28 casos a cada 100 mil habitantes. A nível estadual, o Pará concentrou 3.732 ocorrências desse tipo no mesmo período. Com uma taxa proporcional de 46 casos para cada 100 mil habitantes, o estado apresenta uma das taxas mais altas do país, ficando atrás apenas de Roraima, 87,1, Acre, 67,1, Amapá, 64,5, Mato Grosso do Sul, 64, Tocantins, 56,2 e Rondônia, 46,8. Embora os dados nacionais e estaduais não estejam detalhados por faixa etária, a taxa de estupro de crianças e adolescentes no arquipélago do Marajó é 2,5 vezes maior do que a média nacional. Essa disparidade nos faz refletir sobre a urgência de ações para proteger nossas crianças e adolescentes. Para finalizar esse triste e alarmante episódio, gostaríamos de enfatizar que é fundamental que a sociedade e as autoridades atuem de forma sensível e eficaz, buscando políticas públicas baseadas em evidências para proteger a dignidade dos jovens marajoaras. Para denunciar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, é possível utilizar os canais disponibilizados pelos órgãos competentes, como o Disque 100 e 180 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e o Disque Denúncia 181. Juntos, podemos lutar contra a exploração infantil e garantir um futuro mais seguro não só para as crianças e adolescentes do Marajó, mas sim de todo o país. Agradeço você que ouviu esse episódio até aqui. Siga-nos no Instagram @caixa2 Mercado Paralelo para acompanhar nossas publicações, deixar comentários e feedbacks. Nos vemos em breve.